Somente na última reforma na Granja Comari, a CBF gastou 17 milhões no Centro de Excelência do Futebol. As instalações da entidade ficam em um belíssimo condomínio cercado pela Serra Fluminense. Sempre antes das grandes competições, o local, inaugurado em 1987, recebe os milionários jogadores da seleção brasileira. Do lado de fora, a multidão se aglomera em busca de pelo menos um aceno das estrelas. É curioso que ali perto, distante apenas 2,5 km, o futebol respire de maneira bem diferente. Para o Mundial da Inglaterra, então o CBD apostou em Vicente Feola para ser novamente o treinador do time. A base da equipe bicampeã em 1958 e 62 foi mantida, adicionando a ela jovens como Tostão, Jairzinho e Edu. 47 jogadores chegaram a fazer parte desse período de treinos. Teresópolis foi uma das cidades que receberam a tumultuada preparação da seleção para aquela Copa. Todo mundo que gosta e acompanha futebol conhece Teresópolis, afinal de contas é a casa da seleção brasileira. Só que essa cidade tem uma história especial pouco contada. De que vale um céu azul. Esse é o estádio Antônio Savatoni, que em 1966, muito antes da Granja Comari existir, recebeu o Brasil de Pelé e Garrincha na preparação para a Copa do Mundo. Então aqui não tinha nada, só tinha esse campo. Em 40 dias, eles construíram essa arquibancada especialmente para receber a seleção brasileira. As partes internas dela, que hoje a gente está fazendo uma reforma, foram utilizadas para centro de imprensa e para um refeitório para a imprensa. Hoje seria totalmente impossível receber a imprensa no local. Para receber os jogos amistosos que a seleção faria aqui, não só os treinamentos, subiram as arquibancadas móveis do Carnaval do Rio, da Avenida Presidente Vargas. Então tudo que era utilizado lá subiu rapidamente para cá. Então a arquibancada que aqui tem condição de receber 400 pessoas, aqui teve condição de receber quase 20 mil pessoas aqui dentro, porque as arquibancadas móveis conseguiram circular todo o campo. Agora, esses mourões são os mesmos da época que foram construídos para poder proteger a torcida do Garrincha, os bancos de reserva, o gramado, e eu sei até onde o Garrincha deu o drible aqui dentro desse gramado, na ponta daquela pequena área ali. Eu estava à toa na vida, Caio é um dos responsáveis pela recuperação do Teresópolis Futebol Clube, fundado em 1915 e que neste ano vai jogar a 4ª divisão do Rio de Janeiro. Essa história que ele vai contar agora é justamente usada como motivação para todos no clube. Exatamente nesse ponto, na entrada da grande área, para o lado direito, dando aqueles dribles tradicionais, foi num jogo contra o Bangu. Infelizmente, nesse jogo o Brasil perdeu por 1-0. Talvez seja o único jogo que os Pelé e Garrincha juntos tenham perdido, porque oficialmente na história não tem isso. Pelé e Garrincha juntos nunca perderam a partida pela seleção brasileira, mas nesse jogo treino perderam para o Bangu de 1-0. Mas foi exatamente aqui que o Garrincha deu aquele tradicional drible que entortava todo mundo. Nas modestas instalações do clube, garotos sonham em se tornar jogadores profissionais de futebol. Correm, se esforçam nos treinos, rezam por dias gloriosos. Suam atrás do grande objetivo, que não está longe dali: chegar um dia a vestir a camisa da seleção brasileira. É o caso de Hugo Felipe Amorim, de 19 anos. Ele saiu de Ribeirão Preto com a mãe após o divórcio dos pais. Foi para o Rio de Janeiro e hoje é a principal esperança do Teresópolis. Meu grande sonho é me tornar profissional e quem sabe um dia vestir a amarelinha da seleção brasileira. É bem motivador e inspirador, sabe? Saber que Pelé e Garrincha pisaram aqui nesse gramado dá uma inspiração bastante forte pra gente chegar aqui e mostrar o nosso melhor. No centro do histórico gramado, Marcos Dantas, coordenador técnico do clube, comanda as atividades. Ele está à frente da categoria Sub-20 e dos sonhos de todos ali. Aqui pisaram lendas como Garrincha e Pelé. Então acho que a gente não precisa mais dizer nada sobre isso em relação aos atletas. Isso aqui é uma história que tem que ser tratada com muito carinho, com muito amor. Por ano, o custo de manutenção de todas as categorias do Teresópolis, do Sub-9 ao profissional, é de R$200 mil. Valor que não paga a semana de trabalho de muitos jogadores da seleção. Na sociedade de contrastes em que vivemos, a Granja Comari e o estádio Antônio Savatoni são exemplos de como dois mundos podem estar tão próximos e ao mesmo tempo tão distantes. Aqui a cidade de Teresópolis, se você for ter uma ideia, no dia 3 de junho a gente vai para o 6º prefeito em 5 anos. Então imagina como é difícil para a gente ter qualquer tipo de relação com a administração da prefeitura. Então a gente foi descendo de divisão e agora a gente está no caminho de retorno, se Deus quiser. Em
Enquanto isso, no dia a dia do Teresópolis Futebol Clube, a história é contada para os mais jovens e continuamente escrita. Eu falo para eles, vocês falam, pô, mas esse gramado não é igual ao do Chelsea. Pô, não é. Claro que não. Mas o Garrincha treinou aqui, o Pelé treinou aqui, pô. Os caras começaram lá embaixo. Então por que vocês também não podem ser estrelas lá na frente? Daqui a pouco eu torço para que eles cheguem, cara. Mas eles têm que entender que o futebol não é só o futebol Nutella, é o futebol raiz. E o futebol raiz, eu tenho orgulho de dizer que o Teresópolis faz parte.